Até onde eu vou, até pelos telefonemas que eu recebi, mensagem que eu recebi, eles estão se sentindo muito contemplados pelo trabalho que o Aguinaldo fez, até porque o Aguinaldo já considerou a PEC 110, que estava no Senado, né? Então ele já fez um trabalho de mediação muito grande. E para além das duas PEC, né, 45 e 110, houve um incremento, né, substantivo de propostas que foram acolhidas. Eu acredito que nós não vamos ter grande dificuldade no Senado, não. Mas em relação às críticas, ministro, só para concluir, assim, por exemplo, dos governadores sobre a história do baixo clero, por exemplo, do papel do Sudeste dos estados. Não, ficou equilibrado. Primeiro assim, quando você tem uma arrecadação centralizada, tudo é muito mais automático. Você não tem grandes deliberações. Vai pagar no destino, ponto final. Todo mundo vai receber automaticamente, né? Então não tem grandes deliberações a serem tomadas pelo Conselho Federativo. É mais a regulação, né, para evitar litígio, que vai ser... E vai ser uma vez só, é uma coisa... Diziam muito isso do Fundeb. Quando eu era ministro da Educação, aprovei o Fundeb, todo mundo falava, vai ter briga federativa. Eu dizia, não vai. Assim que resolver a regulamentação, ele entra num automatismo muito grande. Foi o que aconteceu. Vai acontecer a mesma coisa com a reforma tributária. Você vai ter um momento em que você vai ter uma negociação mais intensa para regulamentar, mas depois disso feito, e com as cautelas devidas, né? Você precisa ter maioria de estados e maioria populacional. Aí pacifica e a coisa fica muito tranquila, né? Tá bom? Obrigado, gente. Eu espero que o Senado trate com o olhar que merece a Casa Federativa. Por certo, vai ter todo o tempo do mundo para fazer as alterações que podem ser necessárias. A Câmara é uma casa mais eclética, uma casa que tem muitas ideologias, muitas posições, um número grande de parlamentares. E o Senado vai ter a oportunidade de fazer uma discussão mais pausada, né? Com um olhar mais agudo, e nós saberemos respeitar e avaliar o texto que com certeza deve voltar do Senado. Então isso vai ser ainda um longo caminho, mas assim, em nome da Câmara dos Deputados, rápidas palavras, o nosso sentimento hoje é de dever cumprido. As pautas importantes da economia para esse semestre nós esperamos finalizar. Vamos fazer uma pequena reunião com alguns líderes para decidirmos hoje, na sequência, se a pauta continua com relação à CAF, com relação ao arcabouço e com relação ao PAA. E eu espero que, dentre esse esforço legislativo, o Congresso Nacional tenha, na noite de ontem, num fato histórico, na primeira grande reforma estruturante tributária no país, depois da redemocratização, a Câmara dos Deputados cumpriu seu papel e eu noto a satisfação na cara e no rosto de todos os parlamentares que travaram aquela luta. Uma sessão histórica, uma sessão de muito comedimento, de muito respeito, de uma liturgia fora do comum nesses anos e nesses semestres aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, eu abro aí as perguntas a cada um de maneira ordenada, para que eu possa voltar ali para a reunião e ver se a pauta continua o mais rápido possível. Muito obrigado. Você acha possível terminar a tramitação da reforma tributária esse ano, contando com o Senado, que vai ter todo o tempo do mundo, mas depois voltando para cá, você acha possível terminar essa tramitação esse ano? É difícil você precificar isso, né? A nossa programação era votar no primeiro semestre na Câmara, e é uma casa mais difícil de você construir consensos, por tudo que vocês sabem e conhecem, pela quantidade, qualidade, diversidade e amplitude de ideologias. O Senado, como nós, participou das discussões da PEC 45 e da 110. O autor da PEC no Senado, da 110, que tem textos dentro da 45, tem muita influência, o ex-presidente e presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. Eu não sei ainda quem será o relator, mas, por certo, o presidente Pacheco, a quem nós enviaremos a PEC hoje, deverá tratar com o carinho necessário. Ele ontem mandou uma mensagem parabenizando, e eu disse, já já ela chega aí. Então, nós esperamos sim que o Senado possa discutir, possa fazer o seu caminho legislativo, possa votar, e tendo modificações que eu acredito que terão, voltará para a Câmara
E nesse meio tempo as conversas já vão se afinando, para que uma casa como a outra, com texto comum, possam ir construindo já um consenso para uma realização de votação mais rápida se retornar, quando retornar do Senado Federal. Em relação a essas duas propostas, três propostas que o senhor disse que estão aí no radar de serem votadas ou não e vai consultar os líderes, quero saber, os senadores estavam muito céticos em relação a isso. Não sei se era em relação ao ritmo do andamento da reforma. Quero saber o que vai ser determinante. Os senadores estão prontos? Qual que são os gestos? Como que a gente... Não, estava agora com o relator do PA, que é o deputado Boulos, o relator do arcabouço, o deputado Cajado, e o relator do CAF, o deputado Beto Pereira. Todos os três estão em Brasília, todos os três estão de prontidão. Nós pedimos agora uma reunião rápida antes do início da votação, e se os líderes já derem-se por satisfeitos com relação ao mérito da matéria, por alguns motivos eu acho muito importante. Nós vamos ter reunião do Copom no início de agosto, nós vamos ter uma medida provisória do PA caducando no meio do recesso, e nós precisamos terminar o arcabouço ratificando ou não as mudanças que o Senado fez. Portanto, e no começo da semana eu dizia a todos os senhores e senhoras que nós iríamos usar de segunda a sexta, sem precificar o dia, na hora que tivéssemos voto, as matérias iriam a plenário. A reforma tributária foi, e nós vamos conversar para terminar essas matérias que têm um quórum infinitamente mais fácil para a sua aprovação. Uma com um projeto de lei complementar e outra com maioria simples. O presidente Lula ligou para o senhor, ele pediu? O presidente Lula ligou hoje de manhã, o ministro Haddad ligou ontem. Ligação, Marcelo, foi o que não faltou para parabenizar e saber do ambiente. Mas o clima é de tranquilidade, para que a gente possa terminar esse semestre da melhor maneira possível. Eu falei com ele também. Falei com ele ontem, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, eu liguei para ele, colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele, que essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional e que ela era do Brasil. Mais nada do que isso, conversamos rapidamente. E fiz a ele uma observação de que o governador Tarcísio foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado. Só para entender, CARF e arcabouço, a ideia é votar hoje, se não votar hoje, fica para o segundo semestre? Olha, a reunião é justamente para isso. Sem muito assodamento, eu não posso antecipar porque o plenário não depende de mim, eu só tenho o meu voto quando voto. Mas se votar, será hoje. Semana que vem a ideia é de votar em recesso? Se nós votarmos hoje, sim. E se não? Vai depender do andamento das coisas. Eu não gosto de falar sobre expectativa nem perspectivas. Mas o senhor não está aqui na semana que vem? Eu não falo sobre perspectivas, querida. Enquanto vocês estão preocupados como estavam, e o CAF, eu digo, eu estou na reforma tributária, e o PA, estou na reforma tributária. Então, o que eu posso dizer à senhora agora é que nós vamos fazer uma reunião. Após a reunião, a senhora saberá. Presidente, eu sei que o senhor, enfim, tem um protagonismo grande na casa, tem gente até que considera o senhor meio centralizador. O senhor deixaria essas pautas para o Marcos Pereira? Eu estou pensando justamente nisso para hoje já. Eu estou com a crise aqui. Eu estou com a crise aqui na coluna que só eu sei para estar em pé o que é que tem que estar fazendo. Então, Marcos Pereira é um deputado muito capacitado, vice-presidente da casa já por 2 vezes, presidente de um partido importante no plenário, e para ele sobram condições mais do que suficientes, mais do que as minhas, de conduzir qualquer matéria, quanto mais umas matérias que são de interesse da população. Presidente, o presidente vai colocar essas questões ainda hoje. E eu queria saber se é o projeto do CARF que está impactando as demais. Se tem um consenso maior no colegiado de líderes em relação ao marco e ao PA, e é o CARF que está travando. Não, o CAF ele tem a característica de ter urgência constitucional, por si, com prazo vencido, já trava. É um projeto que há uma sensibilidade muito forte, todos sabem da dificuldade legislativa que o Congresso tem com pautas da Receita. Não é de hoje, não é? É uma matéria que vai decidir trilhões de reais para o país, né? Dívidas, multas, composições, regramento, não é? Regulamentações. Então, mexe com a perspectiva. Todos os parlamentares sabem que ele é base para o arcabouço, porque há uma entrada muito forte
de pagamentos, o que gerará crédito para o governo. E ele tem, dos três, a maior sensibilidade, até porque o arcabouço já foi votado, as alterações que foram feitas no Senado, elas são mais pontuais, a Câmara vai só dizer se concorda com elas ou não. Nós não tivemos nenhuma ingerência sobre o que o Senado votou e não fizemos nenhum compromisso com o que o Senado votou, o que não quer dizer que o texto não possa ser referendado. Mas o PAA também não deve ter maiores problemas, a questão é só ajustar os detalhes da interpretação do relatório, perguntar aos líderes se a conversa com o relator em relação ao relatório foram suficientes para que a gente possa encaminhar. Queria perguntar para o senhor sobre essa sinalização da votação da reforma tributária, se é mais um ambiente para a redução da queda de juros no Brasil, o senhor tem essa perspectiva, o senhor falou até das outras pautas que em agosto tem a reunião do Copom, o senhor acha que é mais um ingrediente para se abaixar o juros no Brasil? Todas as sinalizações que a política tem dado, todas, e aí eu invoco o testemunho de todos os senhores e senhoras, todas as votações que o Congresso tem feito são na sinalização de um ambiente mais estável, mais seguro, com mais perspectivas e sinalizando para um crescimento, segurança jurídica, desburocratização, simplificação, então isso influencia. Não tenham dúvidas disso. O texto do CARF ajudará, o texto do arcabouço ajudará e o texto da reforma, eu não avalio, não é? A gente que vive aqui dentro, no dia a dia de uma matéria, trabalha a construção de um texto com a responsabilidade da reforma tributária de uma maneira técnica, pragmática. Mas a avaliação externa é de satisfação pelo Brasil, ao longo desses anos, ter conseguido no Congresso Nacional votar uma matéria dessa importância. Eu acredito que ela vai influenciar, não tenho dúvidas, já na sinalização da próxima reunião do Copom. Claro. A preocupação do ministro Haddad, ela foi dividida entre a reforma tributária e o CARF. E no encaminhar da reforma tributária, com os pleitos que foram feitos ao governo atendidos, lógico que o ministro Haddad focou no CARF, porque ele sabe da importância dos recursos que serão arrecadados para que ele tenha orçamento e que ele tenha perspectiva, inclusive, de mandar as metas dos ministérios para o próximo ano. O Congresso também sabe disso. Então, portanto, não há maiores ebulições do processo natural, um projeto que mexe com a estrutura de um órgão administrativo importante na admissão de dúvidas e que precisa ser ajustado em alguma coisa e nós vamos saber isso rapidamente. Mas tanto o presidente Lula como o ministro Haddad têm realmente reforçado o interesse para a votação. E se for o mais rápido possível, melhor, porque a gente coroa com um andamento mais adequado, unânime e uniforme da Câmara dos Deputados nesse primeiro semestre. Eu queria ressaltar a todos os senhores que todas as matérias programadas de economia nós entregamos no primeiro semestre na Câmara dos Deputados. Ok, gente? A votação de ontem foi expressiva, o senhor atribui essa votação ao senhor, a sua ativação, você citou vários nomes aí, mas é um legado realmente que o senhor vai deixar? Como eu falei ontem, é um legado para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, não é? Eu tive a felicidade de momentaneamente estar na presidência no momento da aprovação. Mas é como eu disse, um projeto você não aprova só, imagine uma PEC dessa magnitude. Todos os que eu citei foram muito importantes para o conjunto da aprovação da PEC. Ela é do país e eu espero que com a sua aprovação no Senado a gente possa ter um texto concentrado na espinha dorsal da neutralidade, no aumento da base de arrecadação, na simplificação, na desburocratização e, acima de tudo, na segurança jurídica para quem gera emprego e para quem quer investir nesse país. Ok? Obrigado, gente.